Fala, mestres, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos fazer análise técnica de Bitcoin muito importante. Vou falar sobre o S&P 500, o que eu acredito que pode acontecer com a nossa quarta-feira muito violenta de mercado de criptomoedas e mercado econômico e vou pontuar coisas importantes no gráfico que eu acredito que podem acontecer com o Bitcoin para o próximo mês. Então, se você gosta de conteúdo, meu pequeno padawan, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, compartilha com teus amigos, tá, fofa? Deixa o seu like, comenta também, né? Deixa a sua opinião, obviamente, não seja um mudo calado, né? Coloca a sua opinião e tamo junto. Fofas, para começar, gráfico do Bitcoin, 15 minutos, vou só aumentar aqui pro gráfico diário, é bem importante o que eu vou falar hoje, tá? Gráfico do Bitcoin, então... Ele fez, depois quando eu colocar num gráfico menor, eu vou explicar para vocês o que eu acredito que ele fez ao longo do dia, o que a gente pode esperar para o dia de amanhã, tá? Mas basicamente a gente teve a primeira rejeição então da LTB dias atrás, né? A gente teve aquela linha de tendência de baixa de 3 anos e a linha de tendência de alta de 10 anos, aliás, secular praticamente. Então acredito que a gente está num ponto de indefinição de preço, num grande triângulo de indefinição, esperando então a definição econômica, né? E provavelmente nós vamos subir para a lua aí depois do halving, então acredito que nós vamos voltar a testar níveis abaixo de 5 mil dólares por unidade ou abaixo, tá? Talvez até 4.800, 3 mil dólares, enfim. Eu acredito que a gente pode cair bastante caso abra uma segunda pernada de baixa na economia global, tá? Então, bom, primeira coisa, tá? Gráfico do Bitcoin no gráfico diário, para mim ele então saiu daquela grande cunha de baixa e praticamente a gente pode voltar para dentro dessa cunha, tá? E iniciar realmente uma queda, tá? Então, para mim a gente pode ver ainda uma formação de um topo duplo, uma segunda tentativa reteste, pelo menos até os 9.500, no máximo 10.500 dólares, tá? E aí acredito que a gente vai surfar finalmente, ter uma forte correção e uma continuação de uma queda. A tendência dos últimos 3 anos é de queda, então desde o final de 2017 nós estamos em plena tendência de queda com topos cada vez mais baixos e mesmo nessa última tentativa de retomar o preço acima dos 10 mil dólares ele ficou por pouco tempo e logo ele fez mais um topo baixo, então a gente pode ver uma queda mais profunda, se a gente ainda considerar que isso aqui foi um pequeno topo. Eu acredito que não, tá? Acredito que teria que formar um segundo topo aqui e para a gente começar a corrigir mais forte. Ir direto é possível? Tudo é possível para o Bitcoin, né? Se o mercado começar a entrar muito fluxo comprador, ele pode subir sim, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o preço do Bitcoin ainda está muito esticado e ele vai surfar valores mais baixos para a gente formar um padrão de fundo duplo ou de pelo menos um ombro, cabeça a ombro invertido, majoritário, que faça uma formação de fundo e aí é alta infinita, tá? Então acredito que até final deste ano talvez a gente consiga aí buscar os 16 mil dólares por unidade, talvez 20, finalmente testar pela primeira vez esse topo, caso a gente, né, retome uma tendência de alta lá por agosto, setembro, e por enquanto então eu estou surfando aí tendência de baixa, tá? Para mim, enquanto não tiver o rompimento dessa LTB majoritária dos últimos 3 anos, a gente vai estar em tendência de baixa e vamos permanecer assim até encontrar fundos maiores. Bom, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria adiantar aqui, ó, vou colocar gráfico de 15 minutos, a gente vai entrar agora no intraday do gráfico do Bitcoin, tá? Eu coloquei gráfico de 15 minutos para ver como o mercado se comportou depois da abertura do mercado às 9 horas da noite. Então, supostamente o Bitcoin ele funciona 24 horas por dia, ele não tem uma abertura específica, mas eu determinei que às 9 horas para mim é a abertura de mercado quando é o fechamento do gráfico diário do Bitcoin. Então nós tivemos um daqueles 20%, né, o dia de 20%, que é o quê? Ele teve a abertura em alta, ele fez várias perninhas, né, de alta, 3 pernadas de alta, e agora para mim aparentemente ele está querendo fazer uma reversão de preço, então tome bastante cuidado. Potencialmente ele pode fazer uma quarta pernada de alta, é possível, mas eu acho mais difícil. Quanto mais pernadas em uma direção, um movimento, mais estamos nos aproximando de um potencial de reversão, né? Basicamente, se a gente olhar macro, né, nos últimos 3 dias a gente está lateralizado. Então o preço do Bitcoin ele está lateralizado. Ontem foi o dia do halving, bem importante, né? A gente está lateralizado. Como é que se opera mercado lateralizado? Você compra o suporte, vende na resistência. Compra no suporte, vende na resistência. É basicamente isso que você vai fazer
em um mercado lateralizado. Então, para mim é um período um pouco complicado, um pouco chatinho de fazer operações de trade, tá? No nosso dia, então, desde que a gente fez a abertura das 9 horas da noite ontem, a gente abriu com uma subida, né, uma tendência de alta. Praticamente o BTC está caminhando aí, fazendo uma cunha reversa aqui. E a tendência aqui nessa cunha reversa, ou pelo menos esse canalzinho aqui, seria um canal largo, tá? Ou cunha reversa de alta. Enquanto a gente estiver surfando aqui dentro, né, ele vai ficar acumulando, vai tentar criar energia para fazer um rompimento dessa resistência majoritária que está em 9.200 dólares praticamente. Então, se ele conseguir romper os 9.200 dólares, a gente pode buscar os 10 mil dólares novamente, o que eu acho que é improvável, tá? Eu estou esperando pelo menos mais um reteste aqui em cima, para depois a gente estourar para baixo essa LTA aqui e começar a iniciar uma correção. Talvez já vá começar a correção agora à noite, vamos ver como o mercado vai abrir às 9 horas da noite, né? Talvez ele já entre com uma tendência de queda, e aí ele pode até continuar uma queda um pouco maior, talvez tenha uma reversão e ficar com o preço lateralizado por mais dias. Meu Deus, eu me afoguei, caralho. Sozinho. Ai, caralho. Então, para mim, agora, final da noite, vou ver se ele consegue romper essa LTA aqui, desse canal aqui, desse canal de alta. Se ele conseguir romper, nós vamos ter uma tendência de baixa aí para as próximas horas. Então, pelo menos até uma meia-noite, 2 horas da manhã, acredito que ele poderia cair, se caso ele tenha um rompimento. Caso ele consiga se suportar, ele vai buscar valores maiores, então tentar adentrar novamente acima dos 9 mil dólares por unidade, que está servindo como uma forte resistência no período que nós estamos gravando esse vídeo. Bom, e o S&P 500? O S&P 500, pessoal, olha aqui o que eu tinha traçado, né? Desde aquelas outras lives eu tinha mostrado para vocês que eu não gostaria de ver isso aqui. Então o canal, né? O canal ou uma cunha inversa aqui, ó, abrindo, tá? Para uma tendência de alta, uma tentativa de tendência de alta, e ele fraquejar exatamente, cara, ele chegou no ponto exato que eu tinha falado, ó, que se ele fizesse essa movimentação, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse price action aqui eu já desenhei há semanas atrás, então todos esses dias aqui ainda não tinham acontecido, e veja como ele está respeitando, eu não fiz nenhuma diferença nesse desenho, tá? Inclusive o preço não chegou até aqui em cima, ele parou na metade e eu tinha avisado. Se ele parasse na metade, ele poderia iniciar um processo de correção, formar um oco, né, no caso, formar um oco majoritário e iniciar uma correção mais forte. Se nós tivermos essa correção mais forte, perder essa LTA amanhã, a gente pode ver o S&P 500 começar realmente a abertura da segunda pernada de baixa, uma pernada mais profunda, que poderia fazer com que a gente realmente iniciasse um período mais caótico, um período de busca de liquidez secundário, onde a gente poderia de fato ver pessoas correndo para o dólar desesperadamente, mesmo quem está investindo e aplicando aqueles 2 mil dólares que estão recebendo do governo norte-americano e investindo em Bitcoin para tentar proteger o seu patrimônio. Essas mesmas pessoas podem ir procurar liquidez imediata em uma possível pernada de baixa. Essa segunda pernada de baixa seria uma pernada bem mais profunda, onde a gente poderia bater recordes, né, no caso de uma recessão, uma forte recessão, ou até início de uma depressão. Então tome cuidado, que esse sinal aqui eu não gostei nada, nem um pouco de ver. Infelizmente o price action estava correto. Aparentemente a gente vai tentar, o mercado vai tentar empurrar todos os valores para baixo. O mercado de ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos podem ter uma grande queda e uma segunda grande pernada. E lembre-se que a última vez que aconteceu a primeira pernada, a gente teve aquele dia 12 infernal, onde o preço do Bitcoin caiu até 3.800. Ele praticamente aí caiu 4 mil dólares de valor em um dia. E uma segunda pernada, ou início de uma segunda pernada, pode trazer para nós uma quarta-feira complicada, uma quarta-feira apocalíptica, caso a gente tenha um forte rompimento amanhã desse S&P 500. A gente vai ter essa queda, tá? Pelo menos é o que está desenhando esse price action aqui. É bem conhecido essa cunha inversa aqui, e ela geralmente sai de uma tendência de alta para inverter para uma tendência de baixa, e é isso que eu estou vendo, tá? Eu estou temendo uma forte queda aí nos próximos dias e próximas semanas no S&P 500, que pode fazer com que o mercado fique líquido
em procura de dólar e derrubando todos os mercados, incluindo o nosso querido Bitcoin, que ainda funciona como um ativo especulativo pela maior parte do mercado que compõe este ativo. Não viaja que a maioria das pessoas que estão neste mercado não estão para tentar aumentar a quantidade de moedas estatais, tá? A maioria das pessoas, principalmente aqueles que não estudam e utilizam apenas o mercado de criptomoedas para especulação, serão os primeiros que vão se tornar líquidos no mercado, fazendo uma grande queda no preço do Bitcoin. Então fica muito ligado nisso, pessoal. Usa stop, se for operar, tome todo o cuidado do mundo e evite dias água de salsicha, com marasmos como o de hoje, e foque em fazer trades em dias com bastante volatilidade, bastante volume de negociação, que eu acredito que vai acontecer amanhã, quinta-feira e sábado dessa semana. Acredito que vai ter bastante volatilidade e serão os melhores dias para operar. De preferência, foque bastante, fique sempre com um olho, foque nos dois gráficos, fique com um olho no gráfico do S&P 500 e também no gráfico do Bitcoin e veja qual vai ser o comportamento do mercado para amanhã, principalmente. Podemos ter uma grande queda caso o S&P 500 inicie a segunda pernada de baixo com uma força não esperada e poder aí levar mais um dia de busca de liquidez imediata, podendo derrubar o preço do Bitcoin a níveis absurdos. Beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de informação, compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal e sempre, detalhe, todo domingo às 19 horas nós fazemos o Domingão do Bitcoin, estudo semanal. Se você não viu esse Domingão do Bitcoin passado, não perca, porque para nós foi um dos melhores domingões dos Bitcoins que nós já gravamos com o Fábio Hessel. Tá? Então eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e tamo junto!